Uma vez mais queremos saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos para estudarmos a palavra. Queremos agradecer a todos vocês que a cada dia estão acompanhando conosco os comentários que fazemos do estudo da Bíblia. Agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos e também todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, todos aqueles que clicam no dedinho de joinha, porque assim você está ajudando o canal a crescer no ranking do YouTube e então outras pessoas podem chegar ao conhecimento da Palavra de Deus através do seu clique no dedinho de joinha. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Jacira Lima, é de Recife, em Pernambuco. Rosa Rodrigues é de Sinop, em Mato Grosso. Edemar Teixeira e Dolores Polheim são de Guabiruba, Santa Catarina. Zenaide, de Praia Grande, São Paulo. Tereza Lima Nascimento, de Capim Grosso, na Bahia. Fátima é de Goianésia, em Goiás. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela vida, pelos cuidados que tem para com cada um de nós. Te damos graças, Pai, porque Tu estás presente a cada dia, pronto a nos atender, a nos abençoar, a nos dar vitórias. E neste momento nós iremos abrir a Tua palavra para estudá-la. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, abra nossa mente para entendermos e aceitarmos e colocarmos em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, todos os que enfrentam lutas, problemas, dificuldades, necessidades. Cada um, Pai, necessita de uma bênção especial. Faça a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Ficamos felizes em poder retornar para estudar a Bíblia com vocês. Ficamos agradecidos a Deus por cada um, onde quer que se encontre, em qualquer país, em qualquer casa, qualquer lugar que você esteja, que o Espírito Santo se faça presente em sua vida e te dê vitórias, especialmente na vida espiritual. Nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo num mundo agonizante e sabemos que são sinais da breve volta de Jesus e precisamos estar firmados na palavra de Deus, firmar a nossa fé em Jesus para que possamos ser vencedores. E nós estamos falando nessas últimas semanas sobre o livro de Hebreus. Aqui nós encontramos uma mensagem para este mundo que está caminhando para o fim, e o livro de Hebreus apresenta especificamente Jesus como o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo, ele é claro em escrever que através de Jesus nós temos acesso direto ao trono da graça onde Deus está, porque Jesus ele é o nosso sumo sacerdote, ele está intermediando entre nós e Deus. E Jesus ele continua a obra de salvação. Como eu disse essa semana para vocês, a obra de salvação não terminou na cruz do Calvário e na ressurreição de Jesus, ela continua lá nos céus. Porque todos nós carecemos do perdão a cada dia, a cada momento, e é Jesus quem faz essa intermediação entre nós e Deus. Ontem nós estivemos aqui falando a respeito de vários tipos de sacrifícios que existiam no Antigo Testamento, e Jesus, quando veio, viveu uma vida perfeita, morreu, ele realizou um único sacrifício, não mais é necessário nenhum tipo de sacrifício a não ser exercitar a nossa fé em Jesus e aceitar o que Jesus fez por nós. Este é o sacrifício que nós temos que fazer, porque muitas das vezes nós achamos, nossa, mas é só isso que precisamos fazer? Só é aceitar a Jesus e está tudo certo? Sim, é só aceitar a Jesus, crer no sacrifício que ele realizou, passar pelas águas batismais e caminhar com Jesus cada dia. É mortificar o desejo da carne e para isso nós precisamos da presença dele em nossa vida. Então, muitas das vezes nós fracassamos na nossa caminhada espiritual porque nós não temos esta comunhão com Jesus, este relacionamento com ele diariamente. É isso que nos dá força, que nos fortalece e que nos ajuda a estarmos preparados para o grande encontro com o nosso Senhor Jesus. Nós
falamos então que no Antigo Testamento haviam vários tipos de sacrifícios, mas Jesus realizou um único sacrifício. Vamos ler Hebreus capítulo 7, verso 27. Diz assim: Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. Jesus, então, foi o sacrifício perfeito, uma única vez. Os sacerdotes e sumos sacerdotes do Antigo Testamento, da linhagem de Arão, eles tinham que oferecer sacrifícios diariamente, inclusive sacrifícios por eles próprios, porque eles também eram pecadores. E Jesus realizou somente uma vez, e esta vez é para sempre, para salvar toda a humanidade que aceitara Jesus desde quando Adão foi criado e depois foi expulso do Jardim do Éden. Todos precisam de aceitar a Jesus. Nós lemos também em Hebreus capítulo 10 e no verso 10: Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Esta é a vontade de Deus, sermos santificados pelo corpo de Jesus Cristo. Nós não conseguiremos nos salvar por nós mesmos, pensando assim, não, mas eu faço coisas boas, eu não agrido ninguém, eu não ofendo ninguém, eu não trato mal a ninguém, eu sou honesto, eu creio que Deus existe, mas isso não salva. O que salva é crermos em Jesus e aceitá-lo em nossa vida. Os méritos são de Jesus, não são nossos. Então, como nós sabemos, os sacerdotes levitas, do Antigo Testamento tinham que ser em maior número, porque a morte impedia que os sacerdotes levitas continuassem. Eram humanos como nós, morriam e outros tinham que suceder. Então toda a tribo de Levi, todos os meninos que nasciam já seriam sacerdotes, todos. E então, quando iam morrendo os mais velhos, os mais novos iam assumindo o posto de sacerdote também, de sumo sacerdote. Em Hebreus capítulo 7, no verso 23, nós lemos: Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Hebreus 7, verso 23. Então, estes sacerdotes são comparados a Jesus, que vive para sempre. E Jesus tem um sacerdócio imutável. Hebreus capítulo 7, versos 24 e 25 diz: Mas visto que ele vive para sempre, quem? Jesus. Seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Então, o sacrifício de Jesus, ele é eterno, foi uma única vez, e o sacerdócio de Jesus, o sumo sacerdócio dele, é eterno. Por quê? Porque Jesus é eterno, ele não morre. Ele morreu como ser humano para pagar o preço dos pecados, mas como Deus, ele é eterno. E então ele está intercedendo, diz aqui, olha, todos aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Mais uma vez, nós queremos dizer a todos vocês que não existe nenhum outro meio de nós nos chegarmos a Deus a não ser através de Jesus. Muitas pessoas usam santos, para fazer intermediação. Ao invés de orarem a Deus em nome de Jesus, se prostram diante de uma imagem e começam ali a fazer as suas petições, pensando que aquela imagem vai intermediar entre ele e Deus. É uma fé que a pessoa tem. Só que a Bíblia diz que nós não deveremos fazer para nós imagens de escultura e nem nos encurvar a elas, nem nos adorar, nem adorar essas imagens, porque somente Jesus pode ser adorado e deve ser adorado. Então, se você tem o hábito de se curvar perante uma imagem e fazer ali as suas preces, pensando que aquela imagem vai intermediar entre você e Deus, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Jesus, ele vive para interceder por nós. Está aqui, olha, Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, e ele vive sempre para interceder em favor deles. Essa é a função de Jesus hoje.
está intercedendo por cada ser humano que tenta chegar à presença de Deus. É Jesus que nos leva à presença de Deus. Então, mais uma vez, quero dizer, não se proste diante de imagens de supostos santos, porque todos estes que nós consideramos às vezes santos são pecadores como nós. Eles não podem fazer nada, assim como os sacerdotes lá no Antigo Testamento apresentavam aquelas ofertas, eles faziam aquilo, mas era a fé do pecador que o aproximava de Deus e o salvava. Aquele sacerdote não podia fazer nada, ele somente estava ali fazendo o trabalho que era para ser feito, de oferecer o sacrifício. E assim também hoje, estes que às vezes consideramos santos, Paulo, Pedro, Tiago, João, Maria e outros mais, foram seres humanos como nós, foram usados por Deus, mas eram pecadores como nós, também dependiam de Jesus. Somente Jesus poderia salvá-los. Então os sacerdotes, naquela ocasião do Antigo Testamento, eles tinham que oferecer sacrifício todos os dias e também todos os anos. Eles ofereciam dons e esses sacrifícios, nos diz a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 9, verso 9, esses sacrifícios eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Eles não aperfeiçoavam. Era a fé que eles tinham na promessa de que Jesus iria vir é que aperfeiçoava, não aqueles sacrifícios que eles faziam ali. E então Jesus, ele se ofereceu uma única vez, uma vez por todas, este único sacrifício que purifica a nossa consciência. Então, este sacrifício de Jesus, ele aniquila o pecado. O sacrifício de Jesus, ele é superior ao sacrifício de animais. Por quê? Porque Jesus, ele era o Filho de Deus e ele cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Que possamos compreender que necessitamos única e exclusivamente de Jesus para perdão dos nossos pecados e para a salvação. Precisamos ter fé que aquele sacrifício realizado há aproximadamente 2000 anos atrás foi o sacrifício que pagou o preço dos nossos pecados e que, ao aceitar este sacrifício em nossa vida, nós teremos garantida a vida eterna. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco estudando a Bíblia hoje. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo. Vamos dar continuidade a este estudo, mas não nos esqueçamos, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.